Olá, estamos de novo pela Doc TV, o Conexão Empresarial, o programa que você gosta de ouvir porque fala com empreendedores, fala de empreendimento, fala daquelas pessoas que produzem riqueza na nossa região e que geram sucesso para quem está à sua volta. Hoje nós chamamos um amigo nosso aqui da Doc TV para falar um pouquinho da sua história, do mercado que ele atua e desse mercado que nós estamos vivendo ultimamente, com essa recessão. Brasil é o país da jabuticaba, né? Só dá jabuticaba aqui no Brasil. Então nós temos recessão junto com a inflação. Só o Brasil que consegue fazer isso. Mas nós convidamos o Cláudio Oney, que você conhece como Dinei, que é diretor comercial, é sócio aí da franquia da Delano em Caratinga e da franquia Up em Manhuaçu. Dinei, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial. Obrigado, toda a satisfação minha de estar aqui dividindo todo esse conhecimento nosso. Dinei, vou chamá-lo assim, né? Você falou que todo mundo já é patenteado, né? Inclusive eu achei que você era o Dinei do Corinthians, né? Jogava lá. Dinei, as pessoas já te conhecem, mas eu não sei se todo mundo conhece a sua história. Quem é o Dinei? Então, Dinei, eu sou nascido aqui em Caratinga mesmo, tá? E já tem 25 anos que eu estou no ramo de imóveis planejados. Peraí, então vou contar uma notícia aqui. Você tem 39, tem 25 anos, você entrou com 14. Comecei muito novo, muito. Ou você está mentindo a idade, né? Não, realmente. Começou tem novo? 39, comecei com 14 anos, já comecei a trabalhar. Naquela época, algo meio informal ainda. Mas você trabalhava como? Né? Com 14 anos, como é que você começou isso? Então, comecei com um irmão meu que tinha uma pequena fabricazinha de móveis, uma marcenaria, aqui em Caratinga mesmo. Aprendi com ele e aos 18 anos... Quando eu tinha 18 anos, né, ele foi embora, devido à profissão que ele tinha na época, ele foi embora e me deixou aquilo por conta, onde que eu comecei a desenvolver, trabalhar nessa área. Tá? E foram muitos anos, aprendi muita coisa, né, como profissional, mas era muito jovem mesmo, o que de forma administrativa a gente não tem muita experiência e vem aquelas pedras que a gente vai caindo a cada dia. E isso foi na década de 90? Década de 90, real começando... Você pegou o início da estabilização. Sim, hoje a gente até pode falar assim, quem é nascido na década de 80, início dos 80, não conheceu a inflação, né? É verdade. Então assim, eu comecei a trabalhar naquela época que a inflação estava acabando, né? Você pegou o RV ainda? Peguei o RV, né? Unidade real de valor. Sim, foi a mudança né, do cruzeiro para o real. Isso. Né? Então, assim, com muita pouca experiência econômica, pode-se falar que quase nenhuma, né? E o mercado estava aí, trabalhava, onde eu fui mais ou menos aí por volta de, posso falar aí em torno de 18 anos trabalhando nessa área. Né? E chegou no final, tudo deu errado. Né? Como assim? Tudo deu errado, era uma marcenaria e a gente pode se falar que foi ao zero, tive que fechar. Mesmo? E tudo assim, foi como um tsunami. Como é que é passar por isso? Porque Difícil. As pessoas veem muitas vezes a glória, mas não vê o que a pessoa passou para chegar ali. O Walt Disney, salvo engano, parece que ele, antes de conseguir emplacar a Disneylândia e o estúdio Disney, ele chegou a ter 18 falências. Entendeu? Sim, e é uma coisa assim, muito interessante, Fulê, porque quando você passa por isso, aí você enxerga todas as portas fechando à sua frente. Né? Só que a gente tem que ter dedicação, erguer a cabeça e trabalhar. E por que você chegou nesse momento da sua vida? Então, nesse período, como eu não tinha mais nada, eu comecei a trabalhar numa loja da Delano, que tinha recém-aberta aqui em Caratinga. Desculpa, perdão. Só fazer, por que a marcenaria, você teve que fechar a marcenaria? Qual foi o fator? Inadimplência, concorrência? Na época... Porque isso foi uma lição para você hoje. Sim, eu tive um volume de inadimplência alto e não soube cortar custos naquela época, eu não tinha muita noção disso, tá? E chegou num tempo que inchou muito e eu não dei conta. Entendi.
tá? Você tinha muito funcionário? Tinha muito, não é assim, pelo tamanho da marcenaria era muito funcionário. Uhum. Né? Então, assim, tinha uma despesa muito alta e a inadimplência veio. A gente pode falar assim que a gente não deu conta de cumprir com tudo aquilo que a gente tinha. Né? O ciclo E onde financeiro do veio- senhor ficou descalçado. Exatamente isso aí. Aí eu queria fazer só uma parte, se permitir. Como é que é importante nós hoje, e você, muito mais maduro, está vendo o país passar por uma recessão e por um período inflacionário, que não é nem sombra do que nós vivíamos na década de 80, Sim. mas é pressão sobre os preços, sobre o custo. E nós vemos como que o governo ele tem que olhar para o setor produtivo, porque quando você fechou a sua empresa no passado, a sua mercenaria, ela teve um impacto social porque as famílias, né, acabaram sendo atingidas, a sua como dos seus empregados. Sim. Então, só fazer esse adendo aqui, porque nesse momento há uma brincadeira que fala, mas é sério, o que mais cresce nesse país é a franquia de aluga-se e vende-se. Né? Que as Exatamente. pessoas passando. Então, hoje a estratégia da criatividade tem que ser enorme. Mas aí você passou por isso, você teve que abrir mão da sua marcenaria e você voltou a trabalhar de empregado. Exatamente. E não tenho um pingo de vergonha disso, porque foi um período que eu mais aprendi na minha vida. Uhum. Tá? E já tinha uma franquia aqui. A gente com muita dificuldade. E exatamente assim, eu decidi em finalizar a marcenaria porque tinha surgido a oportunidade de eu trabalhar numa franquia que estava abrindo aqui no momento. Uhum. Né? E eu comecei a trabalhar nessa franquia, trabalhei por 1 ano e meio a 2 anos. Tá? E fiquei muito conhecido dentro da fábrica. Isso Tá. foi em 2000 e... Por volta de 2008, 2009, 2007, tá? Então, assim, naquela época foi uma época já de mercado em alta, né? Que a gente estava vivendo, assim, apesar que a gente teve a crise de 2008, né? Que foi uma Sim. crise a nível mundial maior do que essa que a gente está vivendo, Sim. né? Então, assim, a gente começou a trabalhar e fui bem. E no período de crise, onde que eu atingi todas as metas no estado, fiquei em primeiro no ranking várias vezes no estado, a fábrica me conheceu. Né? Dinei, como ele bateu essas metas e como é que isso abriu as portas para ele, você vai assistir no próximo bloco.